Como em psicologia analítica a gente consegue entender os papéis de gênero e sua influência na psique? De que forma eles são articulados com a ideia de persona e as ideias de imagem da alma, que engloba as noções de ânima e ânimos. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho disso, dando destaque para essa discussão e para os aspectos psicológicos que ela comporta, né? Meu nome é David Lira, eu sou psicólogo e mestre em psicologia. Eu estou fazendo uma série de vídeos introdutórios ao pensamento do Jung e a conceitos que são básicos. E no vídeo que eu falei do conceito de persona, vocês podem encontrar até mais detalhes dessa definição conceitual como Jung dá. O objetivo desse vídeo é articular mais esse conceito a partir do que a gente entende de forma empírica, do que a gente encontra como fenômeno na sociedade. E um ponto de discussão muito interessante para se articular a ideia de persona é a ideia dos papéis de gênero. O que é um papel de gênero, né? O papel de gênero é uma série de comportamentos, condutas e posturas que são esperadas do que seria entendido como é o comportamento de um homem e um comportamento de uma mulher. Aqui a gente tem a ideia de um essencialismo de gênero, de que ligada ao gênero do homem e da mulher, essas duas grandes categorias que a gente encontra no Ocidente, envolve a noção de que há respectivos posturas, comportamentos, condutas que são esperados de um homem e de uma mulher. Eu acho interessante a articulação da ideia de persona com a ideia de papel de gênero, porque até etimologicamente as palavras são muito próximas, né? No sentido de que persona, o Jung tira, é um termo em latim que ele vai tirar para descrever a máscara que os atores usam nas peças de teatro. E é interessante a ideia de papéis de gênero, porque no inglês é gender roles, que envolve essa noção até que é retirada do teatro, né, da interpretação, que envolve essa dinâmica da persona mesmo, né, que é o papel que é designado àquele sujeito que ele deve obedecer nesse grande teatro, que é o campo do que a gente entende como articulação do gênero, né. Os estudos de gênero vão deixar muito evidenciados essa dimensão de que gênero seria performance, segundo definições como da Judith Butler, né? E quando a gente entende que gênero é uma espécie de performance, é interessante entender em que dimensão essa performance tem um impacto psicologicamente a partir dessa dinâmica da psicologia analítica até de persona, sombra, imagem da alma, que é a Anne Andrews, né? Acho que cabe um disclaimer, né, um cuidado especial, que é, eu estou trabalhando essas noções de forma empírica, mas a articulação da base teórica da Judith Butler e de outras pensadoras no campo do gênero e da sexualidade, junto com a psicologia analítica, é um campo controverso e de muito cuidado quando a gente vai trabalhar, por conta de uma distinção de bases metodológicas díspares. O que não impede a gente articular as discussões sobre estudos de gênero e sexualidade, porque, enfim, é um tema importante, contemporâneo, que a gente, a cada dia que passa, é mais urgente a gente estar discutindo isso, né? Como sempre foi, na verdade. Porém, eu vou estar falando aqui não dos conceitos do campo do gênero e da sexualidade, que envolve a ideia de gênero, a discussão e a controvérsia sobre a noção de sexo, as questões envolvendo a ideia de performance. Eu vou estar trabalhando a partir de um ponto de vista empírico, de a gente pensar e articular as noções de que há o que seria atribuído como adequado a um homem e a uma mulher se comportarem e de como isso produz uma espécie de processo psicológico complexo no sujeito que vive aquilo, né? Quando a gente entende essa noção de papel de gênero, a gente entende uma espécie de processo de cristalização das condutas que o sujeito tem que passar. É aquele velho discurso que a gente encontra dos meninos usam azul, meninas usam rosa, que envolve essa noção de que há uma série de comportamentos que são adequados a um homem e que são adequados a uma mulher. E esses comportamentos, essas condutas, essas posturas, elas estão associadas a o que é considerado masculino e o que é considerado feminino. Uma mulher deve se portar de forma feminina e não ser masculinizada, enquanto que um homem deve se portar de forma masculina e não ser feminilizado.
como isso produz impactos na individualidade. Para o Jung, a persona, como uma forma de compromisso diante da coletividade, envolve um processo de encaixotamento de si. É como se a gente fizesse uma separação e uma ordenação muito artificiais, até o Jung chama arbitrário e ou acidental, de características que a gente quer expressar ao outro e que a gente acha adequado diante dessa relação com a consciência coletiva, com a sociedade. Então, o processo de educação que a gente passa a partir dessa relação com os papéis de gênero envolve muitas vezes um processo assim de adaptação extremo neurótico, a gente se submeter ao que é imposto como normativo do que um homem e uma mulher devem se portar, né? E aí a gente acaba com essa ideia de que a persona tem um aspecto artificial, né? A gente produz isso a partir da exclusão de certas formas de manifestação da psique que não coadunam, não entram em acordo com essa imagem que a gente tem e tenta catapultar ao outro, né? Que é essa imagem de si que a gente produz a partir desse processo social complexo que envolve essa produção de uma expressão de gênero ligada a uma determinada conformidade social. Não é todo mundo que vai produzir esse tipo de resposta neurótica de adaptação severa. Vão ter pessoas que vão produzir outros tipos de resposta, respostas muito saudáveis até, e tem pessoas que conseguem se posicionar de uma forma minimamente saudável dentro dessa conformidade. Porém, o que a gente vai encontrar de processo neurótico muito comum é como os aspectos femininos do homem ou os aspectos masculinos da mulher vão sendo cada vez mais reprimidos com esse processo de adaptação pela via da persona. E aí que surge o conceito do Jung de imagem da alma, como um aspecto que é contrário, que é oposto, no caso, à ideia de persona. No vídeo sobre persona, até comentei que é muito comum que a gente encontre comentários, definições sobre a ideia de persona que contrapõem a ideia de sombra, a ideia de persona. Isso não é um erro, porque, enfim, o processo de construção de uma persona envolve a gente colocar aquilo que não coaduna com essa imagem no campo da sombra. Mas para o Jung vai ter um conceito de imagem da alma que vai ser muito mais aproximado de forma compensatória ao conceito de persona. Porque enquanto a persona é uma função de relação com a consciência coletiva, a ânima e o ânimos, a imagem da alma, produz uma função de relação com o inconsciente coletivo. E aí que a gente encontra essa noção de que a masculinidade cristalizada do homem, esse ideal do machão, o homem que é suficiente, o homem que tem que prover a casa, é compensado por uma imagem feminina que pode ser perturbadora para o indivíduo que está vivenciando aquele drama de identificação muito forte com a persona. Enquanto que na identificação de uma mulher com uma persona feminina, você vai ter a contraposição inconsciente de uma imagem da alma que é masculina. E é interessante ver como, a partir dessa noção compensatória, complementar, a manifestação, a fenomenologia da imagem da alma provavelmente vai variar de uma forma interessante, levando em conta a distinção do que a gente entende como uma identificação de gênero, né? Mas isso é um tema para outro tipo de discussão. Né? Porém, dentro da ideia de persona, a gente encontra isso, né? E acho que é um dado interessante pensar assim, porque quando a gente vê um sujeito que está muito cristalizado em um papel de gênero, de forma que aquilo até causa um sofrimento àquela pessoa, a gente entende que no inconsciente vai ter um aspecto compensatório àquela imagem muito cristalizada na persona. E eu acho que essa dinâmica é interessante porque quando a gente encontra na clínica um sofrimento que vem a partir dessa via de uma identificação ou de um estranhamento muito grande frente a essa persona, o que a gente está falando é a manifestação de um polo oposto, anímico, interior, que propõe uma
antítese à tese cristalizada inconsciente. Não é à toa que o produto final da alquimia é o hermafrodita. E o Jung vai propor essa ideia de que a unificação de opostos envolve uma relação entre masculino e feminino. Enfim, foi só uma série de reflexões que eu quis propor aqui, né? Mas que eu acho que trazem umas ideias interessantes se a gente for articular de forma específica, né?